Eu vou falar aqui algumas características e eu quero ver se você se encaixa nessas características. Você já sabe o PHP, você já sabe o básico do PHP, você já sabe criar uma variável, você já sabe criar arrays, você sabe percorrer esses arrays, você já sabe trabalhar com os laços de repetição, você já sabe trabalhar com as condicionais, sabe quando trabalhar com if, quando trabalhar com else, enfim, você já sabe o básico do PHP. Para isso, dá uma olhada lá no curso de PHP para quem não sabe PHP. Daí você pega o código de outra pessoa, dá uma olhada bem nesse código e você entende algumas partes desse código. Você já sabe o que está escrito ali, você já sabe interpretar o que está escrito ali. Mas na hora de você desenvolver o seu próprio código, acaba travando. Mesmo você já sabendo o básico do PHP, sabendo o que é uma variável, sabendo o que é um array, sabendo o que é o índice, o que é um valor de um array, sabendo as condicionais, sabendo os laços de repetição, enfim, sabendo o básico do PHP, mesmo assim você já não consegue criar os seus próprios códigos, você acaba travando. Se você se encaixa nessas características que eu acabei de falar, então com certeza absoluta esse curso ele é para você. E essa fase que você está passando, acredite em mim que todo mundo já passou, todo programador experiente ele já passou. Essa fase eu costumo comparar com o aprendizado de uma língua estrangeira, como por exemplo o inglês. Quando você está começando a estudar inglês, você já começa a entender algumas palavras. Daí você pega um texto em inglês, começa a ver essas palavras, começa a montar as suas frases e começa a entender o que está acontecendo, começa a entender o significado dessa frase, o significado desse texto. Mas daí na hora de você criar o seu próprio texto, você começar a criar, você começar a escrever em inglês, você acaba travando, você não sabe por onde começar. Então eu faço esse paralelo de aprender uma língua estrangeira com aprender uma nova linguagem de programação. E para você aprender a criar seus próprios códigos, só tem uma maneira: praticar, praticar, praticar e praticar. Eu vi uma palestra um tempo atrás no YouTube, onde o cara que estava dando a palestra, ele falou o seguinte: se você quer aprender a tocar guitarra, toque guitarra. Se você quer aprender a programar, programe. O que isso quer dizer? Que você só vai conseguir programar se você praticar, se você começar a programar de verdade. E para deixar seu caminho mais fácil, é para isso que eu estou criando esse curso. Então vamos lá. Vamos agora supor que você está criando o seu projeto agora. Você quer criar um site. Por onde que você começa a programar o seu site? Você começa a programar na estrutura do seu sistema. Veja que aqui na barra lateral eu não tenho nenhum arquivo, eu não tenho nada dentro dele, não tenho nenhuma pasta, não tenho nada dentro dele. Eu tenho somente uma pasta escrito PHP Dev Class. E vai por mim que uma estrutura bem criada faz muita, mas muita diferença na hora que você for programar. E o que eu vou criar primeiro? Eu vou criar uma pasta chamada app. E dentro da pasta app, eu vou criar uma pasta chamada functions. Por que eu vou criar uma pasta chamada functions? Porque como esse curso são para as pessoas que estão começando agora, que não tem tanta intimidade com o PHP, que não tem tanto conhecimento do PHP, então não vou trabalhar com PHP orientado a objetos. Vai ser com o PHP, digamos, entre aspas, normal, o PHP estruturado. E para isso, nós vamos utilizar bastante funções. Então vamos lá, eu vou criar uma pasta chamada app e dentro eu vou criar uma pasta chamada functions. Legal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que criar uma pasta chamada public. Vamos lá, uma pasta chamada public e dentro dessa pasta chamada public eu vou chamar o arquivo index.php. Quando uma pessoa entra no seu site, ele vai lá em cima e digita http meusite.com.br. Qual que é o primeiro arquivo que o seu servidor lhe procura? Ele vai procurar sempre o arquivo index.php. Em qual pasta que o seu servidor vai procurar o index.php?
Eu tenho aqui aberto o FileZilla, aberto num FTP de um sistema meu que eu tenho online, de um servidor real meu que eu tenho online, um site que eu tenho online. E tem aqui a estrutura das pastas. Veja que eu tenho aqui a pasta chamada app, igualzinha essa pasta que eu acabei de criar. E tenho aqui dentro a pasta chamada public.html. Então, quando a pessoa ele entra no seu site, a primeira pasta que ele vai procurar o index.php, a primeira e única pasta que ele vai procurar o index.php, vai ser exatamente dentro desse public.html. Então, por isso que eu criei aquele arquivo index.php dentro da pasta public. E agora, quando você for colocar seu site online, o que vai acontecer? Você vai colocar todo o conteúdo da pasta public aqui dentro dessa pasta e o conteúdo da pasta app você vai colocar aqui dentro da pasta app. E o que mais que eu vou ter que colocar dentro dessa pasta public? Você vai colocar todos os seus assets. O que é um assets? Isso aqui, ó, assets. O que isso significa? Significa como se fosse recursos em português. Então, o seu site ele tem que ter recursos. Quais recursos que ele vai ter? Que ele vai utilizar? Vai ser o CSS, vai ser o JS, vão ser as imagens. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui dentro de public, eu vou criar uma pasta chamada CSS. E também dentro de public, eu vou criar uma pasta chamada JS. E também dentro de public, eu vou criar uma pasta chamada images. Então, me desculpe, isso aqui tudo ele tem que estar dentro da pasta Assets. Eu vou criar uma nova pasta, Assets. Agora eu vou ter que pegar todo esse conteúdo aqui, o CSS, o Images e o JS, eu vou ter que colocar aqui dentro da pasta Assets. Pronto, eu já coloquei todas as pastas dentro dessa pasta Assets. Então, dentro da pasta Public, eu vou colocar somente isso. Agora, voltando na raiz do projeto, eu vou criar um arquivo chamado bootstrap.php. O que é esse arquivo bootstrap.php? É um arquivo, você pode pensar nesse arquivo bootstrap como um arquivo de inicialização. O require de todas as funções eu vou colocar aqui dentro desse bootstrap. Quando eu for iniciar a sessão, eu também vou colocar dentro desse bootstrap. Então, vai ser praticamente a configuração do meu sistema, onde eu inicializo o meu sistema. Então, essa vai ser a configuração do meu sistema. Essa vai ser a estrutura das pastas do meu sistema. E na próxima aula, nós vamos começar a programar. Valeu, um abração e até mais.